E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver o primeiro computador vivo do mundo. Neurônios humanos agora processam dados em tempo real em um projeto global com 10 universidades. Nova inteligência artificial do Google DeepMind descobre a combinação que pode transformar o tratamento do câncer. Robô humanoide chinês impressiona o mundo com movimentos de Kung Fu e acrobacias perfeitas. Pela primeira vez, cientistas conectaram um cristal do tempo e abriram o caminho para uma nova era da computação quântica. E um robô modular com inteligência artificial embarcada chega para mudar as coisas. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A empresa chinesa Direct Drive Tech acaba de lançar o D1, que promete marcar uma nova era na robótica moderna. Apresentado como o primeiro robô totalmente modular que faz o uso de inteligência artificial incorporada, o D1 é capaz de se montar e de se separar automaticamente conforme a sua necessidade, uma inovação que combina força, flexibilidade e autonomia em um único sistema. A estrutura do D1 é baseada em uma coarquitetura de sistema em rede, projetada para o que a empresa chama de colaboração em enxame, ou seja, são vários robôs trabalhando juntos de forma coordenada, trocando dados e reagindo em tempo real ao ambiente. Essa abordagem o torna ideal para operações complexas que exigem adaptação rápida, como por exemplo inspeções externas, transporte de materiais e serviços autônomos. Essa capacidade permite que o robô seja reconfigurado fisicamente em múltiplas combinações para criar diferentes modos de locomoção. Quando montado, o D1 oferece estabilidade extrema e capacidade de carga de até 100 kg no modo de rastejamento com 4 rodas, além também de 80 kg em modo estacionário. Já quando separado, cada módulo ganha mobilidade e alcance individual, permitindo missões paralelas e maior versatilidade operacional. O desempenho também impressiona, tá? O D1 alcança mais de 25 km com uma carga mínima e autonomia superior a 5 horas em modo de roda dupla. São números bem expressivos para robôs modulares dessa categoria. Essa eficiência energética reduz a necessidade de recargas constantes e amplia o seu uso em ambientes de longa duração e também de difícil acesso. Combinando inteligência artificial, design modular e arquitetura colaborativa, o D1 não é apenas um simples robô, é uma plataforma de movimento inteligente que é capaz de se adaptar a diferentes contextos e trabalhar também em conjunto com outros sistemas robóticos. A Direct Drive Tech aposta que a sua criação será um divisor de águas na busca pela inteligência incorporada universal, um conceito que busca aproximar as máquinas da nossa capacidade humana de adaptação física e cognitiva. E uma nova geração de mãos robóticas está prestes a redefinir o que nós entendemos por destreza mecânica. A startup californiana Dether AI apresentou a Aero Hand Open, uma mão robótica de código aberto com 16 articulações e arquitetura baseada em tendões, que é capaz de executar tarefas de forma incrivelmente humana, como por exemplo abrir uma lata de refrigerante ou segurar um iPhone com a delicadeza e a firmeza certa. Diferente das mãos robóticas industriais tradicionais, que dependem de motores individuais para cada dedo, a Aero Hand utiliza um sistema subatuado, ou seja, os movimentos são controlados por cabos interligados. Isso permite que um único puxão mova várias juntas ao mesmo tempo, resultando em gestos mais fluidos e naturais. Em vez de forçar o objeto, a mão se adapta a ele, reagindo à forma e à resistência com a mesma flexibilidade de uma mão humana real. Segundo o engenheiro Xu Dong, o líder do projeto, o objetivo deles é democratizar a pesquisa em manipulação hábil, uma das áreas mais complexas da robótica moderna. A Aero Hand Open é de código aberto e é documentada e também é fácil de reproduzir com impressoras 3D comuns, e os componentes eletrônicos são relativamente simples. O sistema é compatível com o firmware ESP32 e o software ROS2, padrão em pesquisa robótica, permitindo a integração imediata com plataformas de inteligência artificial embarcada. Isso significa que qualquer estudante ou desenvolvedor pode baixar o código, montar o hardware e testar as suas próprias rotinas de aprendizado e controle. O repositório público no GitHub da Dether AI oferece todos os arquivos necessários, desde o design 3D até o código-fonte de controle de movimento. Além da precisão mecânica, a Aero Hand Open introduz um módulo de teleoperação que permite controlar as mãos de forma remota, isso em tempo real, usando apenas luvas de capturas de dados. Esse recurso possibilita que os movimentos dos dedos humanos sejam espelhados por essa mão robótica, criando assim uma ponte intuitiva entre o homem e a máquina. E antes de começar a próxima matéria, dá atenção nessa informação aqui, é bem importante para o canal, tá bom? É menos de 60 segundos. A Nomad, parceira aqui do nosso Realidade Impressionante, é uma conta digital criada para brasileiros e pode te atender em mais de 180 países. Ela converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você quiser, que você desejar. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, é só ir passando tudo no débito
débito que você não vai ter surpresas no final da sua viagem. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutinhos. E você que gosta das tecnologias não pode deixar de usar esta da Nomad. Para te incentivar, eles estão te dando de presente até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código RI20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio, tá bom? Corre aí na descrição ou no comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Valeu? Me ajuda que eu te ajudo, hein? E aqui está algo que toda tecnologia devia fazer: trabalhar em prol da humanidade. O Google DeepMind, em parceria com a Universidade de Yale, apresentou um avanço que pode realmente mudar de forma radical, inclusive, a forma como nós combatemos o câncer. Um novo modelo de inteligência artificial, chamado de C2S Scale 27B, foi capaz de prever uma combinação de medicamentos que é capaz de, entre aspas, acordar o sistema imunológico e fazer com que ele reconheça os tumores antes invisíveis ao corpo humano. O mais surpreendente é que essa hipótese aí não veio de nenhum cientista humano, veio da própria inteligência artificial e foi confirmado depois em células vivas de laboratório. O modelo, que se baseia na arquitetura Gemma do Google, é um dos sistemas mais poderosos já criados para entender como é o comportamento celular. Ele foi treinado para, entre aspas, ler a linguagem das células, interpretando assim como é que elas se comunicam e reagem com medicamentos em diferentes condições biológicas. A IA analisou mais de 4.000 compostos usados em pacientes e também amostras tumorais, simulando virtualmente milhares de contextos celulares até encontrar o que pudesse tornar os tumores, entre aspas, frios, ou seja, aqueles que passam despercebidos pelo sistema imunológico e transformando-os em tumores quentes, ou seja, visíveis e atacáveis pelas próprias defesas naturais do corpo. E foi exatamente aqui que surgiu a descoberta. O CS2 Scale 27B identificou que a combinação entre o medicamento CX4945 e o interferon em baixas doses poderia gerar uma resposta imune significativamente maior do que qualquer um desses dois isoladamente. Sozinhos, eles quase não produzem efeito. Juntos, no entanto, o resultado foi um aumento de 50% na apresentação de antígenos, permitindo que o sistema imunológico do próprio paciente reconheça e reaja sozinho contra o tumor. Os testes realizados em células neuroendócrinas humanas, que não fazia parte dos dados de treinamento do modelo, confirmaram a previsão da IA, mostrando que o sistema não apenas analisou os dados, mas relacionou dentro de um contexto biológico algo que até então era restrito à intuição humana. Essa combinação entre raciocínio contextual e validação de laboratório representa um salto inédito na pesquisa oncológica, sugerindo que modelos de inteligência artificial podem sim atuar como laboratórios virtuais, realizando milhões de experimentos teóricos antes mesmo de qualquer teste físico. Com isso, o DeepMind abre uma nova era para a ciência moderna, as das inteligências artificiais capazes de formular hipóteses biológicas que são bem complexas e revelar caminhos que os humanos sozinhos talvez nunca descobrissem. Os pesquisadores da Yale agora investigam o mecanismo celular por trás dessa sinergia entre esses dois medicamentos, e outras novas previsões da IA já estão sendo testadas pelos humanos. Se os resultados se confirmarem em estudos clínicos, essa IA pode transformar o modo como nós desenhamos os tratamentos e talvez até mesmo mudar o destino de milhões de pacientes. E aí, será que no futuro a cura do câncer virá não de um laboratório humano, mas sim de uma mente lógica, ou seja, de uma inteligência artificial? Eu acredito que sim, é para esse tipo de função aí que as tecnologias devem ser criadas em prol da humanidade. E a fabricante chinesa Unitree Robotics voltou a chamar a atenção global com o seu robô humanoide G1, que agora demonstra movimentos muito mais rápidos e bem fluidos de Kung Fu, além também de giros acrobáticos e cambalhotas perfeitamente equilibradas. E segundo a empresa, tudo isso é sem aceleração de vídeos ou manipulação digital. No clipe de 45 segundos publicado no canal oficial deles, o G1 exibe uma agilidade que até poucos atletas humanos conseguiriam refletir. O vídeo, com o nome de Kung Fu Kid V6.0, com mais de 840 mil views até agora, mostra o humanoide em uma sala escura, executando uma sequência de golpes e acrobacias com fluidez quase que orgânica. Ele inicia com um chute alto, gira o tronco para manter o equilíbrio, aplica rasteiras rápidas e até mesmo realiza mortais para trás, aterrissando com tanta suavidade que parece coisa feita por inteligência artificial. E o mais impressionante é que o robô usa posturas humanas reais para poder estabilizar o seu corpo, apoiando-se com as mãos e ajustando o centro de gravidade em tempo real, um feito que exige controle motor avançadíssimo e algoritmos de percepção espacial altamente refinados. O G1 foi projetado para aprender e imitar o movimento humano com bastante naturalidade, combinando sensores de força, visão e equilíbrio distribuídos por todo o seu corpo. Cada acrobacia é resultado de um complexo sistema de feedback em milissegundos, onde o robô
robô calcula microcorreções contínuas para não perder a postura e nem o equilíbrio. Essa capacidade o coloca entre os humanoides mais avançados do mundo, rivalizando diretamente com projetos como Optimus da Tesla, acho que não chega nem nos pés, e o Figure 03 da startup americana Figure AI. Esse sim é um robô bem fabricadinho. Mas nem todos os espectadores ficaram impressionados com esse espetáculo. Muitos começaram a questionar qual é a utilidade prática de um robô fazendo Kung Fu, se ele não pode, por exemplo, pegar uma cerveja na geladeira ou dobrar as roupas, tarefas que outros robôs humanoides já executam, inclusive o da Tesla. No entanto, a Unitread esclareceu o seguinte: o G1 não é voltado ao uso doméstico, mas sim é para pesquisas em inteligência artificial e robótica avançada, servindo como uma plataforma aberta para as universidades e institutos de tecnologia. Custando atualmente cerca de $21.500, o G1, por enquanto, é apenas uma ferramenta de desenvolvimento que simboliza bastante o avanço da robótica chinesa na busca por mecânicas humanas cada vez mais realistas. Ele representa um passo intermediário, não é o robô que nós teremos em nossas casas, mas o que ensinará as próximas gerações de máquinas a se moverem, a reagirem e aprenderem como nós. E pelo que nós estamos vendo aí, a reagir contra nós, né? Vamos ficar esperto com tudo isso. E pela primeira vez na história, cientistas conseguiram conectar um cristal do tempo, uma das formas mais misteriosas e teóricas da matéria, a um sistema externo. A conquista, liderada por pesquisadores da Universidade de Aalto, na Finlândia, representa um marco que pode sim transformar a física quântica aplicada e impulsionar a criação de computadores quânticos muito mais estáveis e poderosos. Os cristais do tempo foram originalmente propostos por Frank Wilczek, vencedor do Nobel de Física em 2012. Ele imaginou um sistema quântico capaz de oscilar eternamente no tempo sem consumir energia, uma espécie de máquina de movimento perpétuo no nível quântico. Diferente dos cristais convencionais que se repetem no espaço, como os átomos em uma estrutura de diamante, por exemplo, os cristais de tempo se repetem no tempo, entrando assim em ciclos contínuos e estáveis mesmo em seu estado de menor energia. Por muito tempo essa ideia aí foi considerada impossível, até que em 2021 o Google e Stanford conseguiram criar um desses cristais usando o computador quântico Sycamore. E agora o grupo europeu foi além, conseguiu conectar um cristal do tempo a um outro sistema físico, algo que ninguém havia feito até o momento. O experimento utilizou magnons, quase partículas criadas em um superfluido de hélio 3 resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto. Quando os pesquisadores bombearam ondas de rádio nesse fluido, os magnons começaram a oscilar de forma sintonizada, formando um cristal de tempo que permaneceu ativo por vários minutos, ou 108 ciclos completos para ser mais exato, antes de desaparecer. Durante esse período, o cristal se acoplou a um oscilador mecânico próximo, criando assim uma interação direta entre as duas entidades. A equipe percebeu que essa conexão poderia ser ajustada em tempo real, modificando apenas as propriedades do cristal do tempo de acordo com a frequência e a amplitude do oscilador. Em termos simples, eles descobriram uma forma de controlar e, entre aspas, sintonizar um cristal quântico, o que antes parecia bem impossível. Isso significa que os cristais de tempo podem funcionar como sensores quânticos de precisão, que seriam capazes de medir flutuações infinitesimais no espaço-tempo. Mas talvez a aplicação mais empolgante esteja na computação quântica. Esses cristais poderiam servir como base de memórias e referências temporal para processadores quânticos, prolongando bem a estabilidade dos qubits, algo que hoje é o maior obstáculo dessa tecnologia. Por durarem muito mais que os sistemas quânticos atuais, eles poderiam permitir cálculos contínuos livres de limitações de decoerência. E aí, me diz aí, se o tempo pode ser cristalizado, controlado e conectado, será que um dia nós poderemos transformar o próprio fluxo temporal em uma ferramenta de processamento quântico? É loucura isso aí? Tá, me diz você aí que entende bastante de física quântica, porque eu não entendo, eu tô apenas passando essa informação para você. E a fronteira entre biologia e tecnologia acaba de dar mais uma esticadinha. Cientistas estão literalmente cultivando cérebros em miniatura e usando-os como processadores vivos. A startup suíça Final Spark está usando neurônios humanos para processar dados em um projeto global, com 10 universidades internacionais ajudando neste projeto, e anunciou o avanço do primeiro computador biológico funcional do mundo, inaugurando uma nova era na computação conhecida como biocomputação. A tecnologia consiste em pequenos grupos de neurônios humanos vivos, chamados de organoides cerebrais, que são cultivados em laboratório e conectados a eletrodos para executar tarefas computacionais simples. Cada organoide contém cerca de 10 mil neurônios, uma fração ínfima dos 100 bilhões do cérebro humano, mas suficiente para demonstrar aprendizado, adaptação e resposta elétrica coordenada. O conceito é simples e perturbador ao mesmo tempo. Em vez de tentar imitar o cérebro com chips de silício, como fazemos atualmente, os cientistas agora estão literalmente usando neurônios reais como processadores. No laboratório do Final Spark, esses mini-cérebros aí são mantidos vivos em soluções nutritivas e conectados a sistemas que traduzem os impulsos elétricos em dados digitais.
Quando estimulados, os neurônios respondem com picos de atividade elétrica, equivalentes biológicos dos uns e zeros que formam a base da computação moderna. E o mais surpreendente é o seguinte: alguns desses sistemas já conseguem aprender por recompensa, recebendo doses de dopamina quando produzem respostas desejadas, exatamente como acontece com o cérebro humano. Essa forma de aprendizado biológico consome 1 milhão de vezes menos energia que uma inteligência artificial tradicional que é baseada em silício. Isso torna a biocomputação uma possível solução para o colapso energético que acompanha o crescimento dos modelos de inteligência artificial. Mas manter esses processadores vivos não é algo simples. Os organoides não possuem vasos sanguíneos e sobrevivem, em média, 4 meses antes de morrerem. Em seus últimos momentos, os pesquisadores observaram uma explosão neural, uma onda final de atividade elétrica, semelhante ao que ocorre no cérebro humano antes da morte. Apesar das limitações, o avanço é histórico. A Final Spark já permite que universidades ao redor do mundo acessem esses organoides de forma remota, transmitindo em tempo real todos os sinais neurais. Pesquisadores da Johns Hopkins, Cortical Labs e Imperial College London também exploraram o uso desses mini-cérebros aí em simulações de doenças neurológicas, aprendizado e tomada de decisão. Há, claro, questões éticas que são bem profundas. Manipular tecido cerebral vivo, mesmo sem consciência, ao menos é o que eles dizem, né? Levanta debates sobre os limites morais da ciência. A Final Spark diz colaborar com bioeticistas para garantir que os experimentos permaneçam dentro dos parâmetros seguros, assegurando que os organoides não possuem receptores de dor e nem estrutura capaz de gerar consciência. Meus amigos, o primeiro computador vivo do mundo não é apenas uma máquina, é o início de uma nova forma de inteligência híbrida, onde a vida e o código começam a se fundir em um mesmo circuito. E a empresa chinesa Lineak Dynamics, sediada em Shenzhen, divulgou um vídeo que está chamando bastante a atenção do mundo da robótica. 2 de seus robôs humanoides Oli em tamanho real, realizando uma rotina completa de alongamento corporal com fluidez e controle que beiram o natural. Com 1,65 de altura e 35 graus de liberdade, os 2 humanoides aparecem suspensos por cordas de segurança, executando uma sequência de movimentos coordenados, curvando-se, flexionando os joelhos e os tornozelos e girando o tronco e até mesmo elevando os pés em sincronia. Cada gesto é calibrado para demonstrar o domínio absoluto de equilíbrio, articulação e coordenação de corpo inteiro. O clipe de 52 segundos, gravado no laboratório da Lineak Dynamics, mostra o Oli iniciando um aquecimento que se assemelha bastante ao de um atleta humano. Primeiro, ambos inclinam o tronco de um lado para o outro. Em seguida, realizam flexões laterais, elevações de perna e extensões controladas com uma precisão que impressiona bastante até mesmo os especialistas em biomecânica. Na parte final, os robôs executam movimentos suspensos quase como se estivessem se dividindo no ar, exibindo uma combinação de força, equilíbrio e simetria que é bem perfeita. A empresa afirma que o objetivo desse vídeo aí foi demonstrar a fluidez do sistema articular e o controle de movimento do Oli, um robô que foi projetado não apenas para replicar o corpo humano, mas sim para aprender com todo ele. Em comunicado, a Lineak Dynamics declarou o seguinte: nosso objetivo é desbloquear a generalização das inteligências artificiais no mundo real. O Oli representa um passo crucial nesse mundo nosso aí para a fusão entre percepção, aprendizado e movimento humano. Meus amigos, o futuro realmente está chegando, ou na verdade ele chegou. Se você gostou desse episódio, então comenta aqui embaixo. O futuro chegou. Assim você ajuda o engajamento desse vídeo e eu sei que você é um dos que curtem tecnologias e sempre vem em nossos vídeos até o final. Obrigado por me acompanhar até aqui, tá bom? Todas as fontes estão aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado mesmo, tá? Clique em uma das 2 opções na sua tela e nós nos vemos no próximo. Se puder, lembre-se de assinar a Áurea. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Valeu? Tchau, tchau.